Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e este é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua visita ao canal, convidar para se inscrever, curtir e compartilhar os vídeos nas redes sociais. Sua presença é extremamente importante para nós. Hoje, vamos dar prosseguimento ao nosso bate-papo acerca do tema hipertensão arterial sistêmica. Nos vídeos anteriores, abordamos a fisiopatologia da doença, sinais e sintomas, quais são os grupos de riscos, fatores de riscos envolvidos, e hoje vamos falar sobre os valores médios da pressão arterial, a classificação da hipertensão arterial e seu tratamento. Segundo o terceiro consenso brasileiro de hipertensão arterial, os valores médios da pressão arterial, de acordo com a faixa etária, são os seguintes. No indivíduo de 0 a 4 anos, a sistólica deve ser de 85 milímetros de mercúrio e a diastólica de 60 milímetros de mercúrio. Ou seja, o indivíduo de 0 a 4 anos, ele apresenta uma pressão arterial máxima, PAS, a sistólica, de 85 e a diastólica, a mínima, de 60. O indivíduo de 5 a 6 anos, sistólica 95, diastólica 92. De 7 a 10 anos, sistólica, pressão máxima 100 milímetros de mercúrio e a mínima, a diastólica, 65 milímetros de mercúrio. O indivíduo de 11 a 12 anos, ele vai apresentar uma pressão máxima, uma sistólica, de 108 milímetros de mercúrio e uma diastólica, ou mínima, de 67 milímetros de mercúrio. O indivíduo de 13 a 16 anos, ele vai apresentar uma pressão arterial sistólica, a pressão máxima, de 118 milímetros de mercúrio, e a diastólica, ou a pressão mínima, de 75 milímetros de mercúrio. Já o indivíduo que transita na faixa etária de 17 aos 50 anos, ele apresenta uma sistólica de 120 milímetros de mercúrio e uma diastólica, que é mínima, de 80. Então é importante. O indivíduo dentro da sua faixa etária adulta, que biologicamente ele é caracterizado, classificado como um adulto, ele apresenta uma pressão 120 por 80. Então, dependendo de qual setor que você trabalhe, de qual público-alvo você assiste, é importante que você tenha um conhecimento básico das variações, de acordo com a faixa etária, da pressão arterial. E o indivíduo acima dos 50 anos, ele apresenta uma sistólica que transita entre 140 a 160 milímetros de mercúrio de sistólica e a diastólica de 90 a 100. Tá, mas Marcelo, por qual motivação, qual justificativa biológica para que o indivíduo acima dos 50 anos apresente uma elevação dos índices tensóricos sem que seja classificado como hipertenso? Porque com o passar do tempo, as artérias vão perdendo a sua elasticidade. Acontece um fenômeno chamado de arteriosclerose. Então, os vasos sanguíneos, as artérias, perdendo essa flexibilidade, essa elasticidade, o sangue que foi ejetado do ventrículo esquerdo, por ocasião da sístole ventricular, ele vai encontrar mais resistência no seu trajeto por toda a rede venosa, rede vascular. Então, essa maior resistência pela pouca elasticidade dos vasos vai conferir um aumento significativo, que é fisiológico, dos índices tensóricos. Perfeito? E os valores médios da pressão arterial. Então, agora é que é importante. Como você vai definir, como você vai classificar o indivíduo, uma vez que você já encontrou a pressão arterial média do indivíduo? Lembra na aula anterior? Nós pegamos 3 momentos, vamos verificar a pressão arterial em 3 momentos. A primeira verificação você vai ignorar. A segunda e a terceira você vai somar os índices encontrados, né, os valores da pressão arterial sistólica de 2 e 3, vai somar e vai dividir por 2 encontrando a média. Vai pegar a diastólica da segunda e terceira verificação, vai somar esses 2 índices, dividir por 2 e encontrou a média. Então, o valor que você encontrou, você vai projetar nessa tabela. E a partir daí você vai classificar, você vai definir aquele índice tensórico como um paciente que tem
índices de pressão arterial normais, ou ele já se enquadra dentro de das variações de hipertensão arterial. Então vamos nessa. Lembrando que todos esses dados, todos esses valores foram muito bem verificados nos documentos do Ministério da Saúde, da OMS, e também foi subsidiado, foi alicerçado sob o terceiro consenso brasileiro de hipertensão arterial, que legitima essa informação. Então a gente fez essa tabelinha aqui para você, esse quadro que você vai ter lá a categoria, aí você vai ter se ele é normal, hipertenso, etc, etc, os valores de sistólica e diastólica. Então vamos trabalhar nosso quadro. Então, o indivíduo vai ser caracterizado por normal, a pressão arterial vai ser normal, se a sistólica for 110 a 120 milímetros de mercúrio, vulgarmente chamada de 11, 12, mas na verdade um profissional tem que colocar os valores corretos. Então, não é 11 por 7, não é 12 por 8. Então, é 110 por 70, 120 por 80. Voltando, ele vai ser classificado como normal se a sistólica for 110 a 120 milímetros de mercúrio e a mínima ou diastólica transitar entre 70 a 80 milímetros de mercúrio. Esse indivíduo é caracterizado como normal, 110 a 120, 70 a 80. E o normal limítrofe, ele vai estar no limite para desenvolver hipertensão arterial. Ele está ali na beiradinha para alcançar a outra categoria, para ser classificado, para ser diagnosticado como hipertensão leve, ou estágio 1. Quando ele apresenta uma pressão arterial sistólica de 130 a 139 milímetros de mercúrio, normal limítrofe. Diastólica de 85 a 89 milímetros de mercúrio, normal limítrofe. Ele está no limite para desenvolver a hipertensão arterial. E quando ele vai ser hipertenso? Então, beleza. Você divide a hipertensão em estágios, que vai do 1 ao 4, e você também tem a hipertensão sistólica isolada. Mas falaremos pausadamente de cada uma delas. A hipertensão leve, ou estágio 1, é quando o indivíduo apresenta uma pressão arterial sistólica de 140 a 159 milímetros de mercúrio. A máxima vai estar presente, vai estar classificado, caracterizado entre 140 a 159 milímetros de mercúrio. E a mínima ou diastólica de 90 a 99. Então, o indivíduo que apresente 145 por 95, 140 por 90, ele é hipertenso, hipertensão leve, hipertensão estágio 1, informação importante. E hipertensão moderada, estágio 2, ele vai ter uma sistólica, uma pressão arterial sistólica, a máxima, de 160 a 179 milímetros de mercúrio. E a diastólica ou mínima, de 100 a 109 milímetros de mercúrio. Vocês conseguem perceber que não há arredondamento? Então, se você verificar durante a verificação da pressão arterial do indivíduo, que encontrou lá 165, você não pode projetar para mais, para 170. Tem que registrar o que você realmente encontrou na verificação. Então, na hipertensão severa, ou estágio 3, o indivíduo apresenta uma pressão arterial sistólica, a máxima, de 180 até 209 milímetros de mercúrio. E a diastólica ou mínima de 110 a 119. Hipertensão grave, estágio 4. Você vai ter uma sistólica maior ou igual a 210 milímetros de mercúrio. E a diastólica maior ou igual a 120 milímetros de mercúrio. O indivíduo que apresenta em marcação lá 220 por 130, hipertensão grave. Esse problema, essa patologia pode ter repercussões graves, que pode colocar o paciente em risco de iminente de morte. E a hipertensão sistólica isolada é quando a sistólica, lembrando, hipertensão sistólica, a máxima ela é isolada. Ou seja, só a máxima vai estar bem elevada. Então, você vai ter a hipertensão sistólica isolada quando a sistólica for maior que 140 milímetros de mercúrio. Só quem vai estar alterada é a sistólica. A diastólica ou mínima
ela vai estar menor que 90, ou seja, dentro dos padrões de normalidade. Você vai encontrar só uma alteração na máxima. Então, você pode classificar o paciente como hipertenso, hipertenso onde a sistólica ela está de maneira elevada de forma isolada. Perfeito? Então, hipertensão sistólica isolada, sistólica maior que 140, diastólica menor que 90. A avaliação diagnóstica ela é feita por anamnese no consultório. Você vai fazer uma entrevista com o indivíduo para buscar informações em relação ao seu padrão de vida, aos seus hábitos alimentares, a sua história pregressa, patologias associadas, comorbidades, histórico familiar, profissional. E isso vai te projetar alguns dados que você vai classificá-lo como algum grupo de risco ou não. O exame físico também é realizado com a verificação da pressão arterial e, diante de alguma alteração, você solicita avaliação laboratorial para você tentar identificar alguma alteração, alguma lesão em órgãos-alvos. Então, de novo aqui, primeiro, a história da pressão arterial, que você vai verificar a pressão elevada no consultório. Verificou o paciente lá, tem alteração, ele já é hipertenso. O que vai ser feito? Qual é o passo seguinte? Exame clínico e mensuração da pressão arterial. Depois vai fazer uma investigação laboratorial. Aí vai pegar os exames de urina, bioquímico de sangue, potássio, creatinina, glicemia, hematócrito, colesterol total, um eletrocardiograma, triglicírides, para você verificar o açúcar, gordura, enfim. Depois vai pegar a decisão terapêutica. Então, confirmando a pressão arterial elevada em um mês, a avaliação dos fatores de risco e definição de existência de lesões de órgãos-alvo, o médico ele vai optar por uma escolha de abordagem farmacológica ou não, somente mudança de padrão de vida. A gente vai ver mais à frente. Então, os fatores de risco, a faixa etária, o sexo, fatores étnicos, estresse, sedentarismo, obesidade visceral, todos esses fatores e outros mais vão ser avaliados, vão ser colocados numa, entre aspas, balança para você identificar qual é a melhor abordagem terapêutica para esse cliente, para esse indivíduo. Então, uma vez encontrado fatores de risco, como o profissional médico vai abordar, vai classificar esse cara? Então lá, fator de risco. Então você tem aqui, nesse quadro, você tem esse eixo dos fatores de risco, se existe ou se não existem, e aqui o índice da pressão arterial. Então você vai ter aqui, fator de risco ausente, a pressão do cara é normal ou limítrofe, não há risco adicional para lesão de órgãos-alvos. Ele é hipertenso estágio 1, mas não tem fator de risco, você vem aqui na tabelinha, ó, eixo XY. Você vai ter estágio 1, ele tem risco baixo para desenvolver lesões em órgãos-alvo. Fator de risco ausente, mas ele é hipertenso estágio 2, ele tem risco médio de desenvolver lesões em órgãos-alvo. Fator de risco ausente, mas é hipertenso estágio 3, ele tem risco elevado, alto para desenvolver o quê? Lesões em órgãos-alvo. De novo, ele apresenta um ou dois fatores de risco, mas a pressão dele é normal ou limítrofe. Apresenta risco baixo de desenvolver lesões em órgãos-alvo. Ele apresenta um ou dois fatores de risco, mas é hipertenso estágio 1 ou estágio 2. Risco médio. Apresenta um ou dois fatores de risco e é hipertenso estágio 3. Risco muito alto de desenvolver lesões em órgãos-alvo. Fator de risco, ele tem 3 ou mais lesões em órgão-alvo, o diabetes mellitus. Então ele tem 3 ou mais fatores de risco, e a mãe dele é hipertensa, ele é sedentário, ele é obeso, ele tem uma atividade profissional que é muito estressante, e ele já tem uma lesão em órgão-alvo ou tem diabetes mellitus. Então, se a pressão arterial dele for normal, apresentando esse quadro aqui, o risco é médio. Se ele apresenta esses fatores de risco e a pressão é limítrofe, então o risco é alto. Se apresenta os fatores de risco e a pressão arterial dele é em estágio 1 ou 2, o risco é muito alto. Se os fatores de risco se enquadram nesse padrão e a hipertensão é estágio 3,
o risco é muito alto de desenvolver lesões em órgãos-alvo. E se esse indivíduo apresenta uma doença cardiovascular? Ele já tem um histórico de infarto agudo do miocárdio, tem uma arritmia cardíaca, uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, se ele tem a pressão normal, o risco é muito alto. Se é limítrofe, estágio 1 ou 2 ou 3, o risco é muito alto, porque o coração é um órgão que tem a função contrátil propulsora e está diretamente ligada na função de vascularizar todos os órgãos, de oferecer sangue rico em oxigênio e nutrientes aos órgãos periféricos, e isso pode acometer algum desses órgãos, fazendo com que haja lesão importante. Continuando. De acordo com o que estudamos até agora, a decisão terapêutica vai se alicerçar sobre esses valores, essas informações que nós já obtivemos através desses quadros. Então, se o paciente não tem risco adicional, o tratamento é não medicamentoso isolado. Tratamento não medicamentoso isolado. Então, pode ser o seguinte: filho, você vai ter que eliminar da sua dieta alimentos muito gordurosos, alimentos que possuam muito sódio, muito sal, praticar atividade física sob supervisão de um profissional educador físico, voltar ao seu cardiologista para fazer uma avaliação, enfim, perder peso, tentar um ambiente menos estressor para que você não tenha picos de estresse durante o dia. Tudo isso você vai ser orientado. Então, sem risco adicional, tratamento não medicamentoso isolado, só mudança de comportamento, mudança de estilo de vida. Risco adicional baixo, tratamento não medicamentoso isolado por até 6 meses. Então você vai orientar o indivíduo a mudar padrão de vida, a mudar comportamentos, de modo a, depois de 6 meses, você tentar identificar uma progressão positiva, uma repercussão positiva de forma orgânica no indivíduo. Ou seja, os índices tensóricos dele se estabilizaram no padrão de normalidade ou voltaram para a normalidade. Se não atingir a meta, associar o tratamento medicamentoso. Então, ao longo de 6 meses, você orienta o indivíduo a mudar o padrão de vida. Padrão alimentar, estresse, atividade física, e mesmo diante dessa mudança, ele não tem uma repercussão positiva. Então, você vai ter que associar um tratamento medicamentoso. Risco adicional médio, alto ou muito alto. Tratamento medicamentoso. Além de, claro, orientar em relação à mudança do padrão de vida. Mas o tratamento medicamentoso, ele é standard. Ele é o padrão ouro, é o que é escolhido, que é elencado como padrão, uma vez que você apresenta o risco adicional médio, alto ou muito alto. O tratamento não medicamentoso, como nós já falamos, ele se configura, vai se basear na restrição do consumo de sódio, de sal de cozinha, redução do peso corporal, uma dieta alimentar, aumento do consumo de potássio, consumo moderado de bebidas alcoólicas, atividade física sob supervisão, redução/eliminação de estresse psicossocial, que é um fator difícil de você, numa sociedade como a nossa, onde a competitividade está muito elevada, a atividade profissional ela requer cada vez mais ações técnicas, a formação está em constante mudança, então o indivíduo tem que estudar, trabalhar, cuidar da família, se deslocar de um trabalho que às vezes é distante, tudo isso causa um estresse psicossocial. Consumo moderado de bebidas à base de cafeína, consumo de alimentos que contenham cálcio, magnésio, proteínas e ácidos graxos monoinsaturados. Então, é abordagem não medicamentosa, não farmacológica. E quando o indivíduo apresenta um quadro que é preciso intervir com medicações, de forma farmacológica, quais são as medicações utilizadas? Nesse momento eu não vou aprofundar as questões de farmacodinâmica, farmacocinética, vou trabalhar de forma objetiva e no outro momento vamos discutir como agem essas medicações no organismo, até a nível de aprazamento, que medicação pode ser aprazada junto com a outra, oferecida no mesmo horário, qual é o melhor horário para você administrar uma medicação antihipertensiva, um captopril, onde você vai administrar de manhã, de tarde, qual é o melhor horário? Então vamos trabalhar isso no segundo momento.
Tratamento medicamentoso. Então, quais são os objetivos? Qual é a forma de você fazer essa abordagem? Primeiro, iniciar sempre com doses menores que as preconizadas, para que cada indivíduo responda de forma unilateral, de maneira individualizada, à abordagem farmacológica. 2. Evitar os efeitos colaterais, associando nova droga antes da dose máxima estabelecida, favorecendo associações em baixas doses. Ou seja, você vai ter um captopril de 50, você pode fazer um de 25. Então você vai associar esse captopril a uma outra droga, de modo a você, em doses baixas, de 2 medicamentos distintos, você tentar trazer essa pressão arterial para baixo, para os níveis de normalidade. 3. Estimular a medida da pressão arterial em domicílio sempre que possível. Ou seja, você tem que capacitar o seu cliente, o seu paciente, a fazer a autoverificação. Ou capacitar, orientar, treinar os familiares para que isso aconteça, de modo a fazer uma verificação, um controle mais preciso, mais constante da pressão arterial. 4. O paciente deve ser orientado quanto ao uso do medicamento, horário mais conveniente, relação com os alimentos, sono, diurese e mecanismos de ação. Você orienta o cliente por quê? De repente, a medicação que você administra é uma medicação que não pode ser administrada juntamente com o alimento, em virtude do efeito de primeira passagem, na presença de suco gástrico, que vai desnaturar alguns princípios ativos da droga. Então, você precisa orientar esse cliente em relação ao horário, ao volume de ingestão de líquido, ao controle da diurese e outras coisas mais. Antes de aumentar ou modificar a dosagem de um antihipertensivo, monitorar a adesão, que significa o paciente estar com a pressão controlada e aderente às recomendações de mudanças de hábitos de vida. A principal causa de hipertensão arterial resistente é a descontinuidade da prescrição estabelecida, ou seja, o indivíduo, durante um pico hipertensivo, ele vai até uma unidade de saúde. Lá ele é diagnosticado como hipertenso, o médico prescreve uma série de medicamentos, é feito o SOS para que os níveis tensóricos venham para a normalidade, e a partir daí esse indivíduo, uma vez normal, sem nenhum tipo de alteração da hipertensão, o que ele faz? Ele abandona a utilização dos medicamentos, e isso vai fazer com que ele tenha novos picos hipertensivos. Então, se você não orienta o indivíduo a manter o controle eficaz e a adesão à prescrição médica, ele vai ter oscilações constantes da pressão arterial. Perfeito? Então, aqui as medicações. Nesse quadro, nós temos a classe do medicamento. Voltando, não vou abordar com vocês aqui a questão de farmacodinâmica, farmacocinética, farmacologia. Não vou falar sobre isso com vocês. Eu vou só listar para vocês. Esse quadro é um extrato retirado do consenso de hipertensão arterial. E a gente vai falar sobre classe, ação e vou dar alguns exemplos. Falaremos sobre administração, prescrição em uma outra situação. Inibidores da enzima conversora de angiotensina, do ECA. Então, qual é a ação? Reduzem a resistência vascular periférica, ou seja, ele vai fazer com que os vasos sanguíneos fiquem menos tensos, você tenha menos resistência à passagem do sangue. Bloqueiam a enzima conversora de angiotensina, impedindo a hidrolisação de angiotensina 1 e angiotensina 2. Vamos falar sobre isso mais à frente. E quais são os exemplos dessas medicações? Captopril, enalapril, lisinopril, benazepril, fosinopril, cilazapril, ramipril, quinapril, perindopril, trandolapril. Então, os mais utilizados, captopril, enalapril. Então, inibidores da enzima conversora de angiotensina, inibidores da ECA, captopril e enalapril, os mais utilizados. Beta-bloqueadores. Então, quais são as suas ações? Reduzem o débito cardíaco, reduzem o estímulo simpático do sistema nervoso central, inibem a liberação de renina pelos rins. Quais são os mais utilizados? Os beta-bloqueadores mais utilizados. Propanolol, atenolol. Então, são os mais utilizados. Temos também aqui o carvedilol, que podemos ver também bastante uso. Então, propanolol, atenolol e o carvedilol são os beta-bloqueadores mais utilizados, mais empregados.
Bloqueadores alfa-adrenérgicos. Então, relaxa a musculatura lisa das artérias. Então, ó, prazosin, clonidina, metidopa. Então, são os mais utilizados. Diuréticos tiazídicos. Aumentam a excreção de sódio, aumentam a excreção de água. Então, quais são os mais utilizados? Hidroclorotiazida. Então, hidroclorotiazida é um diurético tiazídico. Vamos lá, diuréticos de alça. Então, lá, o famoso Lasix, furosemida. Então, lá, o que eles fazem? Causam diminuição da resistência vascular renal, aumentam o fluxo sanguíneo renal e, por conseguinte, a filtração glomerular. Então, você vai ter um aumento da vascularização sanguínea nesse rim, aumento da filtração, eliminação maior de líquido. E quais exemplos? Qual é o melhor exemplo? É o Lasix, a furosemida. Exemplo, um paciente chega para você com um pico hipertensivo, com uma emergência hipertensiva lá, com uma sistólica de 220. O que o médico faz? Captopril sublingual, faz um Lasix endovenoso, para fazer com que ele elimine o volume de líquido, faça com que tenha menos líquido circulante e o débito cardíaco reduza também, fazendo com que a pressão arterial diminua. Bloqueadores do canal de cálcio. Relaxam a musculatura lisa dos vasos coronarianos e periféricos, bloqueiam a ação do cálcio, reduzindo o tônus muscular. Exemplo, tem lá amlodipina, diltiazem, verapamil. Então, são os mais utilizados. Então, bloqueadores do canal de cálcio. Amlodipina, diltiazem, verapamil. Vasodilatadores diretos produzem um relaxamento da musculatura lisa dos vasos, reduzem a resistência vascular periférica, como exemplo, hidralazina e o nipride, nitroprusiato de sódio. São os exemplos mais clássicos. Vasodilatadores diretos, hidralazina e o nipride, nitroprusiato de sódio. Então, aqui para vocês, uma tabelinha retirada do consenso, onde tem um tratamento inicial com a monoterapia, ou seja, uma única medicação, e o associado com outros fármacos. Então, você vai ter o estágio 1, diurético tiazídico, e o estágio 2, classe de tintas de baixas doses. Então, você vai ter a associação de um diurético tiazídico, mais outras, um beta-bloqueador, um inibidor da enzima de conversora de angiotensina, ou antagonista de cálcio. Se a resposta é inadequada ou efeitos adversos, você aumenta a dose, substitui a monoterapia e assim sucessivamente. Perfeito? E algumas complicações da hipertensão arterial. Então, um indivíduo hipertenso, qual é o risco desse indivíduo apresentar patologias? Então, acidente vascular cerebral, microangiopatia cerebral, demência vascular. Nos olhos, retinopatia hipertensiva. No coração, uma doença coronariana, hipertrofia cardíaca, que seria o ICC, a insuficiência cardíaca congestiva. Nos vasos, arteriosclerose, aneurismas pelo aumento da pressão. Nos rins, nefropatia hipertensiva, insuficiência renal. Então, o indivíduo hipertenso ele sofre alguns riscos específicos, que é importante que vocês saibam. Perfeito? Nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado o conteúdo apresentado. Convido a se inscrever, curtir e compartilhar os vídeos do canal. Convidem amigos a verificarem esses vídeos, esse canal, que tem informações muito interessantes para todos nós. E vamos preparar para a próxima aula. Um forte abraço a todos, até a próxima.